Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. Estamos mais uma vez reunidos para refletirmos sobre as nossas aflições. Gostaríamos de convidar a todos para que possam elevar seus pensamentos, conectando a espiritualidade maior, para que possamos dar início às atividades dessa noite, iniciando com a nossa oração. Mestre amado Jesus, Pai querido, agradecemos por essa oportunidade bendita de trabalho, por essa oportunidade sublime de conhecermos as verdades evangélicas sob o prisma dessa doutrina consoladora. Mestre Jesus, muitas vezes as dores nos visitam os corações, as aflições e as angústias batem à nossa porta. Por isso rogamos de Ti coragem, força, discernimento, entendimento, para que possamos fazer de cada uma dessas dificuldades oportunidades benditas para construirmos o nosso roteiro de luz. Ah, Mestre querido, sê conosco, esteja junto a nós, ampliando os nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos alcançar essas palavras de luz do Evangelho, no seu entendimento mais profundo, e consigamos plantar novas verdades em nosso coração. Amado Mestre Jesus, pedimos pelo nosso planeta, por todos os países, por cada um dos governantes e líderes, para que eles consigam, vencendo a si mesmos, se ligar à vontade maior, à vontade do Cristo, e estabeleçam um roteiro de paz, um roteiro de transformação para todos os planetas da Terra. Mestre amado Jesus, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui juntos e que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Muito boa noite a todos. É com muita alegria que estamos hoje reunidos. Iremos continuar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Causas anteriores das aflições. Item 6. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são, ainda, os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compreensão, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que, ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? No Evangelho anterior, nós conversamos bastante sobre o impacto dos pensamentos e sentimentos nas construções das nossas aflições atuais. Nós podemos perceber o
quanto que aquilo que pensamos e sentimos estabelece em nós dores e dificuldades. A gente viu a importância de disciplinar e direcionar esses pensamentos e sentimentos para o bem. E dentro disso, chega um determinado momento que a gente, vivenciando essa disciplina nessa encarnação, mesmo assim nós somos acometidos por algumas angústias indefinidas, algumas dificuldades, alguns desafios. Nós adotamos uma postura correta e leal e mesmo assim vivenciamos traições, deslealdades, ingratidões. Nós vivenciamos desafios morais das mais diversas naturezas. E aí, no meio de todo esse emaranhado de vivências, nós nos perguntamos por que é que isso está me acontecendo, já que eu estou buscando conduzir uma vida tão digna e tão reta. A verdade é que todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos artífices do nosso próprio destino e tudo aquilo que nos acontece na nossa existência é fruto de um plantio que nós mesmos fizemos. Se não foi nessa encarnação, foi em algum outro momento. Todas as vezes que a gente estabelece um padrão de pensamento, um padrão de atitude, a gente cria um padrão vibratório dentro de nós. Esse padrão vibratório nos acompanha, ele nos compõe. E ele funciona como uma espécie de um sensor, um vetor atrativo, um imã. Enquanto eu não trabalhar isso em mim, em todas as encarnações que eu estiver, eu vou atrair aquilo que eu estabeleci no meu perispírito. Nós já cometemos muitos equívocos. E esses pensamentos repetitivos contrários à lei estabelecem em nós esses padrões vibratórios. Negá-los e simplesmente deixar de fazê-los não acaba com os padrões que já foram construídos. Daí a importância fundamental do autoconhecimento, de maneira que eu consiga descobrir quais foram os padrões doentes que eu já construí em mim e que eu já trago das minhas outras encarnações. Para que a gente conheça isso, é só estar atento àquilo que a gente sente nas mínimas questões. No trabalho, eu costumo ficar intolerante e agitado perante um companheiro que não é tão eficiente quanto eu gostaria. Eu sinto raiva até mesmo quando alguém tem uma opinião diferente da minha. O simples fato de uma pessoa não concordar com o meu ponto de vista ou alguém não me convidar para um evento já me gera mágoa e melindres. Essas pequenas situações do dia a dia vão mostrando ainda quais são os nossos padrões vibratórios doentes. Enquanto nós não sanitizarmos esses padrões vibratórios, nós vamos continuar atraindo situações similares para próximo de nós. Então, na maioria das vezes, aquele pai difícil, o companheiro complicado, o filho, o chefe, enfim, todas as situações que compõem o meu planejamento encarnatório são espíritos que eu mesmo atraí. Eles representam aquilo que fui e que até hoje eu não reestruturei em mim. Então eu vou atraindo essas situações. Quantas pessoas que quando elas param e fazem uma análise, elas acabam percebendo que todos os relacionamentos que ela teve durante a vida são similares. Caiu sempre num denominador comum. A pessoa sempre agia de determinada maneira que trazia sofrimento.
Então, é muito importante esse movimento do autoconhecimento para nós descobrirmos efetivamente quais são os padrões vibratórios doentios que ainda há em nós. Às vezes nós temos dificuldade de fazer esse exercício porque nem mesmo a gente quer reconhecer o mal que a gente já fez. Porque, via de regra, ao fazer esse movimento, eu posso descobrir que eu sou exatamente aquilo que eu mais reclamo no outro. Via de regra, nós vamos perceber que o que mais nos incomoda naquilo que o outro faz é a representação de nós mesmos. Essa representação nasceu dos nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos equivocados do passado, mas que agora nós temos essa oportunidade abençoada de refazer caminho e sermos felizes. Cada uma dessas aflições que carregamos, elas são diretamente proporcionais, vamos colocar assim, à nossa teimosia. Porque nós não precisamos sofrer. E a lei divina não é uma lei punitiva, é uma lei educativa. E são nos dado inúmeras oportunidades. Então, quando nós contrariamos a lei, vem uma orientação, vem outra, mas nós continuamos recalcitrando no mal. Ou seja, as aflições que vivenciamos agora, elas são diretamente proporcionais à intensidade da nossa dificuldade em receber, em aceitar as leis divinas. Quanto mais teimoso eu sou, quanto mais resistente eu sou, mais eu vou cavando um buraco e dificuldades maiores para mim mesmo. A lei é de amor. E nós temos condições de superar todos esses dilemas pelo amor. Portanto, se algum de nós estiver vivenciando uma realidade muito difícil, é fundamental que a gente olhe para dentro da gente e reflita: o que é que eu tenho de tão duro dentro de mim? Vejamos só, diante de uma situação extremamente difícil, eu preciso ter a coragem de me perguntar: o que é que eu tenho de tão duro dentro de mim que eu preciso dessa situação tão desafiadora para me lapidar? Qual é o convite que Jesus está me fazendo? E aí, dentro desse processo de autoconhecimento, para que a gente possa usar as aflições não como um motivo de queixa, mas como um roteiro iluminado, tem uma mensagem do livro Religião dos Espíritos, uma mensagem de Emmanuel, no qual ele nos convida a examinar nos convida a examinarmos as nossas aflições. É uma mensagem de 1959. Emmanuel vai citando aqui vários pontos e informando por que a aflição nasce, em virtude de qual atitude. Eu vou citar só alguns, mas fica o convite aos companheiros, que é uma lição muito valorosa. Emmanuel coloca que aquele que comete crimes, ele carrega consigo a aflição do remorso, ou seja, essas culpas que nós sentimos constantemente, não definidas, sem saber de onde vem, toda hora a gente sente culpa, é um indicativo seguro de crimes que já cometemos no passado. Aqueles que sentem uma aflição com a desordem, as coisas não estão no lugar, só trabalham em lugares que são desorganizados, essa aflição ela nasce do comportamento na indisciplina.
a aflição da rebeldia, de não conseguir se adequar a nenhum modo de governo, a nenhum mando, a nada, essa aflição, ela nasce da nossa preguiça. Todo indivíduo preguiçoso, todo indivíduo que permanece com o pensamento e o sentimento na preguiça, invariavelmente ele vai colher essa aflição. E aí Emmanuel vai colocando diversas outras situações, como a loucura que nasce da vaidade, como o desânimo que nasce da indiferença. Quanto mais nós deixamos de nos relacionar com os outros, de vivenciar a empatia, mais nós vamos construindo uma aflição de desânimo, a vontade se enfraquece. Porque quando eu me distancio dessa construção de laços afetivos ao longo dos milênios, mais eu vou tendo a energia do ânimo e da vontade totalmente debilitados. E isso dói muito, porque a gente quer fazer as coisas e não consegue. E aí tem vários outros elementos aqui que o Emmanuel coloca que vale muito a pena a gente refletir. E além de tudo isso, vale a pena também a gente aprofundar um pouco mais e constatar de que todo aflito nessa encarnação é um gerador de aflição em outra encarnação. Foi um gerador de aflição. Porque como a aflição ela nasce de um equívoco que cometemos contrário à lei, no momento que cometemos esse equívoco, eu prejudiquei alguém. Eu prejudiquei um outro espírito. Então, se sinto aflição agora, com certeza eu fui agente de aflição em outra. Se eu me aflinjo agora com alguém, com alguma pessoa, se eu recebo essa oportunidade nessa encarnação, é na verdade para mim um caminho para eu refazer o mal que fiz. E para que a gente daqui para frente não incorra em novas aflições, em novas vidas, para que a gente não faça plantios equivocados de novo, fica aqui um convite para que todo momento, a toda hora, a gente esteja sempre se perguntando: o que é que eu tenho feito que gera aflição no outro? Precisamos estar muito atentos, porque se não estivermos conectados com essa reflexão de perceber o que eu faço que gera aflição no outro, mais uma vez nós vamos plantar sementes doentes e mais uma vez, numa vida futura, vamos colher esses frutos da aflição. Já não é o momento de cessarmos esses plantios doentes para que na próxima vida nós possamos colher frutos doces do amor e da fraternidade. Então fica para todos nós, meus irmãos, companheiros, essa pergunta para ecoar no nosso coração, para que possamos nos fazer o tempo inteiro. O que é que eu tenho feito que gera aflição no outro, nas mínimas coisas? Queria encerrar essa parte dessa nossa reflexão. A Carol vai falar com a gente agora, citando um pequeno trecho de uma outra mensagem de Emmanuel, que está no livro Ceifas de Luz, e é o capítulo 31. Está escrito o seguinte, um destaque que eu fiz, que é esse hino de esperança para a gente seguir em frente e, ao invés de ter essa visão estigmatizada da aflição, a gente enxergar a aflição como uma oportunidade para arar o terreno dos plantios
errados que fiz e na prática do bem eu poder plantar árvores novas, árvores que nos darão frutos doces e de amor. Então, toda aflição é um convite de aprendizado para colher um futuro melhor. E aí Emmanuel nos coloca o seguinte: em toda parte encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, uma vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil, que são as nossas aflições, que nos conferiria o tesouro da experiência. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Reuniam-se as multidões ansiosas, próximas ao grande lago, para ouvirem aquele jovem nazareno em cujo olhar sentia-se o amor e onde as histórias que contava levavam à esperança. Quando os olhos daqueles que lá estavam encontravam-se com os de Jesus, a vida daquele peregrino modificava-se para todo sempre. Mas Jesus, terminadas as palestras da noite, sempre reservava um espaço para dar um pouco mais de alento aos desesperados que ele sabia quais eram. Numa destas noites, chegou até ele uma mulher visivelmente aflita e apresentou-lhe a mágoa que a macerava. Senhor, disse ela comovida, não tenho forças para prosseguir na caminhada. A dor me esfacela a alma, o ânimo me abandona a vida. Meu esposo abandonou-me injustificadamente, evadindo-se do lar e relegando-me à humilhação e ao desespero. As pessoas amigas, aos familiares, me desprezam, considerando-me indigna de um novo companheiro. Padeço a solidão ao lado de uma família que necessita de apoio. E sofro uma dor pungente, indescritível, que já não suporto. Que fazer? O mestre olhou-a com infinita ternura e, buscando minimizar-lhe a pena, elucidou. Todo aquele que sofre não apenas se recupera de velhas dívidas, como adquire recursos morais que o credenciam para conquistas mais elevadas. Solidão é o recurso valioso de que se serve a divina lei, para que o homem adquira sabedoria e valor, para dilatar o amor sem as paixões que escravizam e entorpecem os sentimentos. Todo investimento que se aplica em favor do próximo reverte
em luz e segurança para todos os dias do futuro. Ainda diz a mulher desesperada, e quanto à ira, quanto à mágoa, meu coração está sendo asfixiado, está sendo envenenado os meus sentimentos. E agora? O Senhor, olhando ao céu, cheio de estrelas, com um luar maravilhoso, disse ele, Selene se encontra moribunda, extinguindo-se lentamente. Todavia sabemos que logo mais, na próxima quadra, ela ressurgirá do lado da terra, de outro lado da terra, derramando prata e embelezando a noite, demonstrando que só a luz tem perenidade. O bem é sabor eterno, enquanto o mal é ausência daquele. A mágoa é tóxico, que não merece vitalização, porque é ressombro dos estágios primitivos e instintivos da vida, com objetivos fatais. A ira é a erupção da violência que deve ser detida, a fim de que o desequilíbrio não desgoverne as horas. A mulher ouviu, meditou, e quando retornou ao lar, havia se transformado. A partir de então, entregou-se à caridade fraternal e ao amor desinteressado. Deixou por onde seus pés transitaram marcas de luz, como estrelas indicando o rumo, a traduzir que por ali havia passado o anjo da fé, segundo ao infinito bem. Amados companheiros, amados amigos, que consigamos compreender as dulcíssimas palavras de Jesus, e tais quais somos Selene a descambar no horizonte para ressurgir prateado, envolvendo em amor, numa nova encarnação, a todos aqueles que começaremos a amar, que voltaremos a amar, que planificaremos a nossa jornada em estrelas de luz. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos dás a todos de estarmos reunidos em Teu nome. Tu disseste, Senhor, que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, Tu aí estarias. Auxilia-nos, ó Jesus, a compreendermos as Tuas palavras de luz e realmente unirmos aos nossos corações com a fé, com a esperança de que poderemos também sermos luz aos nossos irmãos que padecem no sofrimento, aos nossos irmãos que carecem de uma palavra de amor e de fraternidade. Amado Jesus, abençoa toda a terra, ilumina o coração de todos os dirigentes e abençoa, Senhor, a grande pátria do Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, amigos.